Quando entreguei as chaves do carro novo para Eduardo, no seu aniversário de 30 anos, esperando ver gratidão nos seus olhos, a última coisa que imaginava era ouvir meu próprio neto gritar: "Você não merece meu respeito!" na frente de todos os convidados. Ali estava eu, tremendo, segurando aquele embrulho de presente que tinha custado os últimos 48 lares. Zero das minhas economias. Dinheiro que eu tinha juntado vendendo o único terreno que meu pai me deixou. E meu neto me encarava com um ódio que eu nunca tinha visto em ninguém, muito menos em alguém da minha própria família. Tinha cancelado minha cirurgia de joelho para juntar aquele dinheiro. Tinha mentido para minha esposa Helena, dizendo que a operação podia esperar mais um ano. Tudo porque Eduardo tinha me contado, chorando, que perder aquele emprego novo por não ter carro próprio seria o fim da vida dele. Mas naquele momento, com a festa inteira em silêncio, olhando para nós dois, Eduardo pegou seu celular, mostrou uma foto para todos os convidados e disse com um sorriso cruel que eu nunca vou esquecer que aquele carro eu podia enfiar onde eu quisesse, porque ele já tinha comprado um Corolla 0 quilômetro, havia 3 meses, com o dinheiro que tinha desviado da minha conta conjunta, que eu mantinha com ele para emergências. 95 reservas que tinham sumido em pequenas transferências ao longo de 2 anos. Dinheiro que era para minha aposentadoria, para meus remédios, para a reforma da casa que estava caindo aos pedaços. E ali, na frente de 40 pessoas, incluindo a mãe dele, que estava tão chocada quanto eu, Eduardo jogou na minha cara que eu era um velho patético que não merecia respeito de ninguém, que ele só me tolerava pelo dinheiro e que aquele presente idiota era só mais uma prova de como eu era fácil de manipular. O silêncio que caiu sobre aquela churrasqueira foi ensurdecedor. E quando olhei ao redor, vi nos olhos de cada pessoa ali a mesma pergunta que martelava na minha cabeça: como eu tinha sido tão cego? Se você se identificou com a minha história, clique no botão Gostei para iluminar um pouco o coração deste avô. Inscreva-se no canal para não perder minhas próximas histórias de vida e me conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e que horas são aí agora. Fico muito feliz em saber de que parte do país ou do mundo você está me ouvindo. Meu nome é Mateus, tenho 62 anos e durante 3 décadas da minha vida acreditei que ser um bom avô significava dizer sim para tudo. Quando Eduardo nasceu, eu tinha acabado de me aposentar como motorista de ônibus depois de 40 anos de serviço. Lembro como se fosse ontem de segurar aquele bebezinho nos braços e prometer para mim mesmo que ele nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. Meu filho, o pai do Eduardo, tinha morrido num acidente de moto quando o menino tinha apenas 5 anos. E desde então, eu e Helena assumimos o papel de pais na vida dele. Pagamos escola particular, cursos de inglês, natação, tudo que ele pedia. Quando ele entrou na faculdade de administração, eu voltei a trabalhar como motorista de aplicativo nos finais de semana para ajudar com as mensalidades. Nunca me arrependi, ou pelo menos achava que não me arrependia. Mas ali, naquela festa que deveria ser de celebração, percebendo que todos aqueles anos de sacrifício tinham criado não um homem grato, mas um monstro de egoísmo, compreendi que tinha confundido amor com permissividade e carinho com subserviência. O pior de tudo não foi a humilhação pública, não foi nem mesmo o roubo do dinheiro. O pior foi perceber que meu próprio neto me via como nada, além de um velho idiota que existia apenas para financiar a vida de luxo que ele achava que merecia sem trabalhar por ela. Naquele domingo de março, acordei como sempre às 6 da manhã, mesmo sem ter conseguido dormir direito a noite inteira. Helena ainda estava dormindo e eu não tinha coragem de contar para ela o que tinha planejado para aquele dia. Há 3 meses, eu vinha juntando cada centavo que sobrava da nossa aposentadoria. Tinha vendido o terreno em Mogi das Cruzes,
que meu pai me deixou por 48 reais. R$ 100. E tinha até pegado um empréstimo de 15 mil reais no banco, usando a casa como garantia. Tudo isso para comprar um Fiat Argo 0 km para o Eduardo, porque ele tinha me ligado chorando 6 meses atrás, dizendo que tinha conseguido um emprego dos sonhos numa multinacional, mas que precisava de carro próprio, porque o local era longe e não tinha transporte público. Ele tinha me mandado mensagens todos os dias, durante semanas, dizendo que aquela era a chance da vida dele, que se ele perdesse aquela oportunidade por causa de um carro, nunca se perdoaria. Como eu poderia dizer não? Era meu neto, o filho do meu filho que eu tinha perdido tão cedo, e se eu não ajudasse, quem ajudaria? Tinha marcado de entregar o presente na festa de aniversário dele naquela tarde, numa churrasqueira que a namorada dele, Patrícia, tinha alugado num clube. Eu estava nervoso, ansioso, imaginando a cara de surpresa e felicidade dele quando visse as chaves. Passei a manhã lavando o carro, que eu tinha buscado na concessionária 2 dias antes, colocando um laço vermelho gigante no capô, preparando um cartão onde tinha escrito com a minha letra torta uma mensagem sobre como eu tinha orgulho do homem que ele estava se tornando. Que piada cruel. Cheguei na festa às 3 da tarde. O clube estava cheio, tinha facilmente umas 40 pessoas, a maioria amigos jovens do Eduardo que eu não conhecia. Ele estava no centro de tudo, rindo alto, segurando uma cerveja, usando uma camisa de marca que devia ter custado mais que a minha aposentadoria do mês inteiro. Quando me viu, acenou com a cabeça de um jeito que mais parecia estar fazendo um favor do que genuinamente feliz em me ver. Patrícia veio me cumprimentar, sempre educada, sempre sorrindo aquele sorriso que nunca chegava aos olhos, e me levou para perto do Eduardo. "Fala, vô", ele disse. E até nisso, naquelas 2 palavras simples, eu deveria ter percebido o desprezo. Não era "oi, vô", não era "que bom que você veio". Era só "fala, vô", como se eu fosse um conhecido qualquer interrompendo a festa dele. "Feliz aniversário, meu filho", respondi, e estendi a caixa de presente pequena onde eu tinha colocado as chaves. "Seu presente está lá fora, mas aqui está uma surpresinha." Ele pegou a caixa com uma expressão entediada, como se já soubesse que seria algo decepcionante. Abriu sem cerimônia, viu as chaves e por um segundo, só por um segundo minúsculo, vi algo passar pelos olhos dele. Não era alegria, não era surpresa, era raiva pura. "Que chave é essa?" ele perguntou, e o tom de voz estava errado. Estava completamente errado. "É do seu carro novo, filho. Está ali fora, um Argo 0 km. Sei que você estava precisando para o trabalho novo e eu..." Não consegui terminar a frase. Eduardo começou a rir. Não era uma risada de felicidade, era uma risada amarga, sarcástica, cheia de algo que eu não conseguia identificar. As pessoas ao redor começaram a ficar em silêncio, percebendo que algo estava errado. "Você comprou um carro para mim?" ele perguntou ainda rindo. "Você, que vive reclamando que não tem dinheiro nem para consertar o telhado da sua casa, comprou um carro de 50 reais para mim? Eu queria te ajudar. Você disse que precisava para o emprego." "Que emprego, vô?" ele gritou de repente, e a festa inteira ficou em completo silêncio. "Que emprego? Você realmente acreditou naquela história idiota?" Senti meu estômago cair. Minhas pernas começaram a tremer. "Eu não tenho emprego nenhum." E ele continuou. E agora estava gritando, o rosto vermelho, uma veia pulsando na testa. "Eu inventei aquela história há 6 meses, porque sabia que você era idiota o suficiente para cair. E sabe o que eu fiz com o dinheiro que você me mandava todos os meses para ajudar com o transporte até o trabalho? Sabe?" Ele pegou o celular, mexeu rapidamente e me mostrou uma foto. Era ele, ao lado de um Corolla prata, 0 km, com uma placa temporária. A foto tinha uma data, 3 meses atrás.
Comprei meu próprio carro, vô, um Corolla. Não essa porcaria de Argo que você comprou. E sabe de onde veio o dinheiro? Não conseguia falar. Minha garganta estava completamente fechada. Da nossa conta conjunta. Aquela que você fez comigo há 2 anos para emergências. 95. R$ 1.000 que eu transferi aos pouquinhos para a minha conta. Você nem percebeu, não é mesmo? Porque você é burro. Você é um velho burro que nunca olha extrato, que confia em todo mundo, que acha que o mundo é bonito e justo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Vi Patrícia levar a mão à boca, os olhos arregalados. Vi a mãe do Eduardo, minha nora Adriana, ficar pálida. Eduardo, para! Ela gritou, mas ele ignorou completamente. Você não merece meu respeito. Ele cuspiu as palavras na minha cara tão perto que senti o cheiro de álcool no hálito dele. Você nunca mereceu. Você é só um velho patético que eu tolero porque tem dinheiro. E esse presente idiota pode enfiar onde o sol não bate porque eu não quero. Não quero nada que venha de você. Joguei as chaves no chão, na frente dos meus pés, e se afastou rindo, pegando outra cerveja da mesa. Fiquei ali, parado, tremendo, enquanto 40 pessoas me olhavam com uma mistura de pena e choque. Senti uma mão no meu ombro. Era Adriana, os olhos cheios de lágrimas. Mateus, eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia. Não consegui responder. Simplesmente virei as costas e saí daquela festa, deixando para trás o carro novo com o laço vermelho, deixando para trás 30 anos de ilusão, deixando para trás o neto que eu achava que conhecia. Dirigi para casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão, as mãos tremendo tanto no volante que quase bati 2 vezes. Quando cheguei, Helena estava na cozinha preparando o jantar. Ela me viu, largou tudo o que estava fazendo e correu até mim. Mateus, o que aconteceu? Você está branco. Desabei. Ali mesmo, na porta da cozinha, desabei nos braços da mulher com quem eu era casado há 40 anos. E chorei como não chorava desde o funeral do nosso filho. E enquanto chorava, contei tudo. Cada palavra cruel, cada revelação, cada centavo roubado. Helena me segurou com força. Deixou eu chorar quanto precisasse. E quando finalmente consegui me acalmar um pouco, ela me fez sentar à mesa. Preparou um chá e disse algo que mudou tudo. Mateus, eu te avisei. Durante anos, eu te avisei que você estava mimando demais esse menino, que você estava confundindo amor com dinheiro. Mas você nunca me escutou. E agora, meu amor, você tem 2 escolhas. Ou você se levanta e mostra para esse moleque que você não é o velho idiota que ele pensa, ou você se deita nessa dor e deixa ele ganhar. Olhei para ela, para aquela mulher que sempre foi mais forte que eu, mais sábia que eu, e vi nos olhos dela não julgamento, mas determinação. O que eu faço? Perguntei, e minha voz saiu fraca, quebrada. Você vai para o banco segunda-feira de manhã. Você fecha aquela conta conjunta. Você descobre exatamente quanto foi roubado. E então, meu amor, você procura um advogado e você processa seu próprio neto. Processar? Helena, ele é nosso neto. Ele é um ladrão, ela respondeu firme. E ladrão tem que responder pelo que faz, seja ele quem for. Passei o resto daquele domingo e toda aquela noite sem dormir, pensando em todas as vezes que eu tinha dito sim quando deveria ter dito não. Pensando em todas as vezes que Eduardo tinha me pedido dinheiro para uma coisa e eu descobria depois que tinha gastado em outra. Pensando em como eu tinha vendido um terreno, tinha adiado minha cirurgia, tinha pegado empréstimo, tudo por alguém que me via como nada além de um banco ambulante. Segunda-feira de manhã, às 8 em ponto, eu estava na porta do banco quando abriram. Pedi para falar com o gerente, um homem de uns 40 anos chamado Paulo, que me conhecia há anos, e expliquei a situação. Ele ficou chocado, me ajudou a imprimir os extratos dos últimos 2 anos da conta conjunta. E o que eu vi naqueles papéis me fez sentir fisicamente doente. Não eram 95 mil reais,
Eram 127 mil reais. 127 mil reais que tinham saído da conta em transferências que variavam de 500 a 8 mil reais, todas para a conta do Eduardo. Tinha transferências com descrições de emergência médica, conserto do carro, mensalidade da faculdade, todas mentiras. A faculdade ele tinha terminado há 3 anos. Carro ele não tinha, ou pelo menos era o que ele dizia. E emergências médicas? Quantas emergências médicas um homem de 30 anos saudável pode ter? Seu Mateus, Paulo disse a voz séria, isso é crime. Isso é apropriação indébita, é furto mediante fraude. O senhor precisa de um advogado. Eu sei, respondi, olhando para aqueles extratos, como se estivesse olhando para a prova de uma traição conjugal. Você conhece algum? Ele pensou por um momento, pegou o celular e ligou para alguém. Explicou a situação rapidamente, anotou um endereço e me entregou. Doutora Márcia Andrade. Ela é especialista em direito de família e casos de apropriação indébita entre parentes. Disse que pode te atender hoje mesmo às 2 da tarde. Vou mandar todos esses extratos por e-mail para ela. Às 2 da tarde eu estava no escritório da doutora Márcia, um lugar pequeno, mas organizado, cheio de livros de direito. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos inteligentes que pareciam ver através das pessoas. Contei tudo, mostrei os extratos, mostrei as mensagens do Eduardo pedindo dinheiro, com todas aquelas desculpas que agora eu via claramente como mentiras. Mostrei o contrato do empréstimo que eu tinha feito para comprar o carro. Contei sobre a humilhação na festa. Ela me ouviu em silêncio, anotando tudo, e quando terminei, ela se recostou na cadeira e suspirou. Senhor Mateus, o senhor tem um caso sólido. Muito sólido. O que seu neto fez configura apropriação indébita e furto mediante fraude. Com esses extratos, essas mensagens, as testemunhas da festa, podemos não só processar criminalmente, como também civilmente para recuperar o dinheiro. Mas ele é meu neto. E ele te roubou 127. 000. Ela interrompeu, gentil, mas firme. Senhor Mateus, eu entendo que isso é difícil. Processar um familiar sempre é. Mas vamos ser honestos. Esse jovem precisa aprender que ações têm consequências. E o senhor, com todo respeito, precisa aprender que amor não significa deixar as pessoas pisarem em você. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda assim dói. Dói de uma forma que não tem palavras para descrever. Aceitar que você vai processar seu próprio sangue. Quanto tempo leva? Perguntei. Depende. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, mas vou ser direta com o senhor. A partir do momento que entrarmos com essa ação, seu neto vai fazer de tudo para te desacreditar. Ele vai dizer que você está senil, que você é um velhinho confuso, que você deu o dinheiro de livre e espontânea vontade. Você precisa estar preparado para isso. Eu estou, menti, porque não estava preparado para nada disso. Mas sabia que não tinha outra escolha. Naquela mesma semana, a doutora Márcia entrou com 2 ações, uma criminal e uma civil. No dia que Eduardo foi notificado, meu telefone tocou 17 vezes. Não atendi nenhuma. As mensagens que ele mandou eram uma mistura de ameaças e tentativas de manipulação. Como você pode fazer isso comigo? Eu sou seu neto. Você vai se arrepender. Eu vou provar que você está louco. Bloqueei o número. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Fechei a conta conjunta e transferi tudo que tinha sobrado, meros 3 shekels, para uma conta nova que só eu tinha acesso. Cancelei todos os cartões adicionais que tinha dado para ele ao longo dos anos. Mudei a senha do meu e-mail, do banco, de tudo.
Helena estava ao meu lado em cada passo. Ela foi quem teve a ideia de instalar câmeras ao redor da casa, porque ela disse que sabia como esse tipo de gente funciona e que Eduardo podia tentar invadir nossa casa para roubar documentos ou causar dano. Ela estava certa. 3 dias depois de recebermos a notificação, às 2 da madrugada, as câmeras pegaram Eduardo e 2 amigos dele tentando pular o muro do nosso quintal. Chamei a polícia. Eles foram embora antes da viatura chegar, mas tínhamos tudo gravado. A doutora Márcia usou aquilo como evidência adicional de caráter. O processo começou a ganhar força, mas o Eduardo não estava quieto. Uma semana depois, ele apareceu na casa com um advogado, um homem gordo de terno caro chamado Doutor Silveira, e tentou me intimidar. Tocaram a campainha às 9 da manhã. Helena foi atender. Ouvi vozes alteradas, e quando cheguei na porta, lá estava Eduardo com aquele advogado, os dois com expressões que tentavam ser ameaçadoras. Senhor Mateus, o doutor Silveira começou, a voz melosa, falsa. Vim aqui para tentarmos resolver isso de forma amigável. Meu cliente está disposto a devolver 30 mil reais se o senhor retirar as acusações. 30 mil de 127, menos de um quarto. Não, respondi, simples assim. O senhor está cometendo um erro, ele continuou. Processos são caros, demorados, e vamos ser honestos, o senhor já tem idade. Tem certeza que quer passar seus últimos anos brigando na justiça? Foi Helena quem respondeu, abrindo a porta completamente e encarando os dois. Meu marido tem 62 anos, não está morrendo, e vai viver muito ainda. E esses anos ele vai passar vendo a justiça sendo feita. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia de novo. O advogado quis dizer algo, mas Eduardo o puxou. Antes de ir embora, meu neto me olhou com tanto ódio que senti um frio na espinha. Você vai se arrepender, velho. Eu vou fazer você pagar por isso. Eu já paguei, respondi. Paguei 127 mil reais para descobrir quem você realmente é. Depois que eles foram embora, tive que me sentar. Minhas pernas estavam tremendo, meu coração batendo rápido demais. Helena trouxe meu remédio de pressão, água, e ficou segurando minha mão até eu me acalmar. Ele não vai desistir, eu disse. Nós também não, ela respondeu. E ela estava certa de novo. Eduardo não desistiu. O que ele fez foi pior do que eu poderia imaginar. 2 semanas depois, recebemos uma notificação de um processo que ele tinha movido contra mim. Ele estava tentando me declarar incapaz, argumentando que eu estava senil, com demência e que não tinha capacidade mental para administrar meus próprios bens. O advogado dele tinha juntado até um laudo de um psicólogo particular, dizendo que eu apresentava sinais compatíveis com declínio cognitivo severo. Um psicólogo que eu nunca tinha visto na vida. A doutora Márcia ficou furiosa quando viu aquilo. Isso é falsidade ideológica, ela disse, batendo o papel na mesa. Esse laudo é falso, comprado. Vamos derrubar isso, mas para isso você vai precisar fazer uma avaliação psiquiátrica completa com um médico credenciado pelo tribunal. Passei por 3 dias de testes. Foram os 3 dias mais humilhantes da minha vida. Testes de memória, testes de lógica, perguntas sobre a minha vida, minha rotina, minhas finanças. Tive que provar, aos 62 anos de idade, que eu não era louco, que eu não estava senil, que eu sabia exatamente o que estava fazendo. O laudo veio 2 semanas depois. Paciente apresenta capacidade cognitiva plena, memória preservada, raciocínio lógico adequado para a idade. Não há sinais de demência, declínio cognitivo ou qualquer condição que afete sua capacidade de administrar seus bens e tomar decisões. Quando a doutora Márcia mostrou aquilo para o juiz, junto com a denúncia de falsidade ideológica contra o psicólogo que tinha feito o laudo falso, a coisa começou a virar. O juiz não gostou nada de saber que tinham tentado enganá-lo com um documento falso, e a credibilidade do Eduardo começou a desmoronar. Mas o processo estava longe de acabar.
Eduardo arranjou testemunhas, amigos dele que juraram que eu sempre fui confuso com dinheiro, que eu vivia me esquecendo das coisas, que eles tinham preocupações com minha saúde mental há anos. Todas mentiras, claro, mas mentiras ditas sob juramento, com advogado ao lado. Foi a vez da doutora Márcia apresentar nossas testemunhas. O gerente do banco, Paulo, testemunhou que eu sempre fui organizado com minhas finanças, que nunca demonstrei qualquer confusão. Nossos vizinhos, o casal Rodrigo e Silvia, que moravam ao lado há 15 anos, testemunharam que eu era lúcido, ativo, que cuidava da casa, dirigia, trabalhava como motorista de aplicativo nos finais de semana. Até a Adriana, mãe do Eduardo, testemunhou a meu favor, chorando tanto que tiveram que parar o depoimento 3 vezes. Ela contou como o Eduardo tinha mudado nos últimos anos, como tinha ficado arrogante, materialista, como ela mesma tinha sido afastada porque não tinha mais dinheiro para dar para ele. Ela contou sobre a festa, sobre a humilhação pública que ele tinha me feito passar, sobre como ela tinha ficado chocada ao descobrir os roubos. Ver minha nora, a mãe do meu neto, testemunhando contra o próprio filho para me defender, foi um dos momentos mais emocionantes daquele processo todo. O ponto de virada veio quando a doutora Márcia conseguiu uma ordem judicial para acessar os extratos bancários completos do Eduardo dos últimos 2 anos. E o que apareceu ali foi devastador para a defesa dele. Todas as transferências da minha conta coincidiam com depósitos na conta dele. E logo depois desses depósitos, havia pagamentos para restaurantes caros, bares, boates, lojas de roupa de marca, viagens para Cancún, para Buenos Aires, para Miami. Tinha até pagamentos para uma empresa de apostas online no valor total de 23 reais, meios fiscais. Ele não tinha usado o dinheiro para nenhuma emergência. Tinha usado para bancar um estilo de vida de playboy, enquanto eu adiava minha cirurgia de joelho e comia macarrão 4 vezes por semana para economizar. Quando apresentaram aquilo em audiência, viu Eduardo ficar vermelho. Viu o advogado dele tentar argumentar que gastos pessoais não provam má fé. Mas até o juiz pareceu enojado. "Deixa eu entender", o juiz disse, olhando por cima dos óculos para o Eduardo. "O senhor disse ao seu avô que precisava de dinheiro para emergências médicas e estudos, mas na verdade gastou em festas e apostas? E ainda tentou declarar esse mesmo avô incapaz quando ele descobriu e o processou?" Eduardo não respondeu, apenas olhou para baixo. "E o carro?" O juiz continuou. "Esse Corolla que o senhor comprou com dinheiro da conta conjunta. Onde está ele agora?" "Vendi", Eduardo murmurou. "Como?" "Vendi. Precisava de dinheiro para pagar as dívidas de apostas que o senhor acumulou?" A doutora Márcia perguntou, já sabendo a resposta. Silêncio. O juiz suspirou, anotou algo e disse que daria a sentença em 30 dias. Aqueles foram os 30 dias mais longos da minha vida. Não porque eu estava ansioso pelo resultado. Naquele ponto, com todas as evidências que tínhamos, eu sabia que íamos ganhar. Mas porque finalmente estava começando a processar tudo o que tinha acontecido. A traição, a manipulação, os anos de mentiras e, principalmente, estava começando a me perdoar por ter sido tão ingênuo. Helena e eu usamos aquele tempo para nos reconectar. Passávamos as noites conversando, relembrando os bons momentos do passado, fazendo planos para o futuro. Ela tinha razão sobre tudo desde o começo, e eu finalmente estava pronto para admitir isso. "Você tentou me avisar", eu disse numa dessas noites, os dois sentados no sofá velho da sala. "Tentei", ela concordou. "Mas você precisava aprender do seu jeito. Foi um jeito caro de aprender. Foi. Mas olha o lado bom. Você aprendeu. Muita gente passa a vida inteira nessa situação e nunca aprende. Ela estava certa. Eu estava finalmente aprendendo que amor verdadeiro não é sobre dar tudo o que a pessoa quer. É sobre dar o que a pessoa precisa, mesmo quando ela não quer. É sobre limites, sobre respeito, sobre reciprocidade.
A sentença saiu numa sexta-feira de manhã. A doutorora. Márcia me ligou tão cedo que acordei com o telefone tocando. Ganhamos, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Ganhamos tudo. O juiz tinha condenado Eduardo a devolver os 127 risalhos mais correção monetária e juros, o que dava um total de 142 zilzers. Além disso, ele tinha que pagar uma indenização por danos morais de 50 mil zarzes. Total, 192 mil zarzes que ele ia ter que pagar em parcelas mensais de 3 lais. 0,0 pelos próximos 5 anos, descontados direto da fonte se ele conseguisse emprego, ou penhorados dos bens dele se não conseguisse. O processo de tentativa de interdição foi arquivado com sentença desfavorável para ele, e o juiz ainda determinou que Eduardo pagasse as custas processuais de ambos os processos. Mas a melhor parte, a parte que me fez sorrir pela primeira vez em meses, foi a última linha da sentença. Fica determinado que o réu Eduardo não pode se aproximar do autor Mateus em um raio de 100 metros sob pena de prisão por descumprimento de ordem judicial. Meu próprio neto tinha uma ordem de restrição contra mim. Ou melhor, eu tinha uma ordem de restrição contra ele. No dia que a sentença foi publicada, recebi mensagens de pessoas que tinham estado naquela festa. Patrícia, a ex-namorada dele, mandou uma mensagem longa pedindo desculpas por não ter feito nada naquele dia, dizendo que tinha terminado com Eduardo logo depois da festa porque não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Amigos dele, pessoas que eu mal conhecia, mandaram mensagens de apoio, dizendo que sempre acharam ele arrogante, mas que nunca imaginaram que ele fosse tão ruim. E a Adriana, minha nora, veio nos visitar uma semana depois da sentença. Chegou com um bolo que ela mesma tinha feito. Chorou no meu ombro pedindo desculpas por ter criado um filho assim e prometeu que ia fazer o que fosse necessário para ele aprender a lição. Eu avisei para ele, ela disse entre soluços. Avisei que ia dar nisso, mas ele não escutou. Achou que você nunca ia reagir, que você ia deixar ele fazer o que quisesse para sempre. Ele está trabalhando? Perguntei. Agora está. Conseguiu um emprego num mercado, atendente de caixa, salário mínimo. Está morando comigo porque não tem dinheiro nem para aluguel. Os 3.000 reais por mês que ele tem que te pagar representam mais de metade do salário dele. Parte de mim sentiu pena, mas era uma parte muito pequena, facilmente silenciada pela lembrança de tudo que ele tinha feito. Com o dinheiro que comecei a receber, a primeira coisa que fiz foi marcar minha cirurgia de joelho. Depois de 2 anos adiando, de sentir dor todos os dias, de mal conseguir subir escada, finalmente ia resolver aquilo. A cirurgia foi um sucesso, e a recuperação, apesar de dolorida, valeu cada segundo. Conseguir andar sem dor de novo, depois de tanto tempo, parecia um milagre. A segunda coisa que fiz foi pagar o empréstimo que tinha feito para comprar o Argo. Aquele carro que tinha devolvido para a concessionária no dia seguinte à festa, envergonhado, humilhado, mas pelo menos consegui recuperar 43 reais. Nesarralhos, porque ainda estava 0 quilômetro. Com esse dinheiro e o que comecei a receber do Eduardo, consegui quitar a dívida e ainda sobrou um pouco. A terceira coisa, e talvez a mais importante, foi a viagem que eu e Helena fizemos. Lembra que eu disse que tinha sonhos adiados? Pois bem, durante 40 anos de casamento, Helena sempre quis conhecer o Nordeste. Queria ver o mar, as praias, comer comida regional. E durante 40 anos eu disse que um dia a gente ia, mas sempre tinha outra coisa mais importante. Sempre tinha alguém precisando de dinheiro. Sempre tinha uma emergência. Não mais. Compramos passagens para Maceió, ficamos numa pousada de frente para a praia por 2 semanas. E foram as 2 semanas mais felizes da minha vida. Ver Helena com os pés na areia, sorrindo daquele jeito que eu não via há anos,
comendo tapioca no café da manhã, nadando no mar, apesar de nunca ter aprendido direito a nadar, valeu mais que todos os 192 meia-olhos juntos. Uma noite, sentados na varanda da pousada vendo o pôr do sol, ela pegou minha mão e disse: valeu a pena. A viagem? Tudo. A dor, o processo, a luta. Valeu a pena porque te trouxe de volta para mim. Há anos eu sentia que estava dividindo você com o Eduardo e ele sempre ganhava. Agora você é meu de novo. Chorei ali, na frente dela, vendo o sol se pôr no mar, e não foi de tristeza. Foi de alívio, de libertação, de finalmente entender o que significava viver para mim mesmo. Quando voltamos da viagem, tinha uma carta da doutora Márcia me esperando. Eduardo tinha tentado contestar a sentença, mas o recurso foi negado. Ela anexou uma cópia da decisão do tribunal, onde o desembargador escreveu algo que eu guardei e releio sempre que começo a me sentir culpado. Não há amor que justifique abuso, não há laço familiar que legitime roubo e não há idade que desculpe manipulação. O réu precisa entender que a confiança, uma vez quebrada da forma como foi neste caso, não se reconstrói com palavras, mas com ações e tempo. Muitos anos de ações e muito tempo. Hoje, um ano depois daquela festa de aniversário terrível, minha vida é completamente diferente. Eduardo continua pagando as parcelas, todas em dia, porque desconta direto do salário dele. Ele arranjou um segundo emprego de entregador de aplicativo nos finais de semana para conseguir sobreviver. Ouvi dizer pela Adriana que ele está morando numa kitnet pequena agora, dividindo com 2 colegas de trabalho e que finalmente parece estar entendendo o valor do dinheiro. Parte de mim quer acreditar que ele aprendeu a lição, mas a parte maior, a parte que cresceu nesse último ano, sabe que não importa se ele aprendeu ou não. O que importa é que eu aprendi. Aprendi que respeito não se compra com dinheiro. Aprendi que amor verdadeiro estabelece limites. Aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixar ele enfrentar as consequências das próprias escolhas. E principalmente aprendi que nunca é tarde para se levantar, para se defender, para exigir a dignidade que você merece. O joelho não dói mais. Helena e eu estamos planejando nossa próxima viagem, dessa vez para o sul. A casa está sendo reformada aos poucos, com o dinheiro das parcelas que recebo. Fiz amizade com os vizinhos novos, um casal jovem com um bebê que às vezes eu ajudo a cuidar. Não com dinheiro, mas com tempo, com presença, com carinho verdadeiro. E todas as noites, antes de dormir, olho para a mulher ao meu lado, a mulher que ficou comigo durante essa tempestade toda, e agradeço por ela ter tido a coragem de me dizer as verdades que eu não queria ouvir. Porque no fim, não foi o processo que me salvou. Não foi o dinheiro recuperado, não foi nem mesmo a justiça sendo feita. Foi a decisão de finalmente me colocar em primeiro lugar. Foi a escolha de valorizar quem realmente me ama, em vez de quem só me usa. Foi a coragem de fechar portas que precisavam ser fechadas, mesmo quando doía mais do que qualquer dor física que já senti. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que confunde seu amor com fraqueza, que vê sua bondade como burrice, que transforma cada gesto seu em uma oportunidade de tirar vantagem, quero que saiba, você não está sozinho. E você não precisa continuar aceitando isso. Amor verdadeiro não humilha. Amor verdadeiro não rouba. Amor verdadeiro não transforma sacrifício em dívida. E nunca, nunca é tarde demais para se levantar e dizer: chega. Meu nome é Mateus. Tenho 62 anos. E hoje eu sei o meu valor. E esse valor não se mede em reais. Não se mede em quantos presentes eu dou. Não se mede enquanto eu me sacrifico. Meu valor se mede em como eu me trato.
em como eu permito que os outros me tratem e em ter a coragem de afastar quem não merece um lugar na minha vida. Levou 62 anos e 192. 00 de prejuízo para aprender isso, mas aprendi. E não me arrependo de nada, porque agora, pela primeira vez em décadas, eu sou realmente livre.